Algum tempo atrás, eu acredito que eu devo ter falado isso para vocês, eu comentei que algo importante, que inclusive a gente adota até lá no conselho, é que quando chega o indivíduo, que é o causador de contendas, ele chega normalmente assim, viu, preciso falar um negócio que estão falando de você. Normalmente é assim, o causador de contendas, ele nunca dá nome, né, e ele é sempre indireto, estão falando. E aí uma tática que a gente usa é que, olha, não existe esse estão falando. Ou você dá o nome, ou você cala a boca. Porque existem duas possibilidades para essa expressão, estão falando. Uma é, bom, se estão, não é um só, são vários. Então, uma possibilidade é que esta pessoa também está envolvida no meio destes vários que estão falando. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que esse estão é uma mentira, na realidade não estão, apenas tem uma única pessoa falando e é exatamente a pessoa que veio falar para você, mas ela não tem coragem de admitir que é o que ela pensa e é o que ela está falando, então ela joga na terceira pessoa do plural e sai fora do bolo, estão falando, né? Sabe aquela história quando você não quer contar que é você, você diz, eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo, não, estão falando. Então um grande remédio para isso, uma vacina para isso, é quando o sujeito chega e fala assim, olha meu amigo, faz o seguinte, você me dá os nomes de quem está falando, porque eu quero ir resolver o assunto. Ou você fica calado, porque a partir do momento que você abrir a boca e falar, de duas uma, ou é você, ou você faz parte do grupo. Então pensa bem antes de falar. Esse é o escudo que a gente volta e meia precisa levantar de novo, para evitar que a contenda se espalhe. Que a paz que foi produzida por Cristo seja tirada do nosso meio. Esta paz custou o sangue do Senhor Jesus. Nós não podemos perder esta paz por causa de um ou outro indivíduo dissimulado que resolve agir de acordo com o diabo, semeando contenda. Tem um ditado chinês, eu não vou lembrar lá dos 3 itens, mas tem um deles que eu acredito que é importante, que faz parte desse escudo também, é quando você questionar, descobrir quem são as pessoas que estão falando tudo, antes que a pessoa fale, você ainda vai dizer mais uma coisa, outra coisa. Você me procurou porque você está a fim de resolver o problema, porque se você está a fim de resolver o problema, nós juntos, vamos pegar a Bíblia, Mateus 18, vamos abrir com esse pessoal que está falando, e nós vamos resolver o problema hoje, encerrar esse assunto. Não, pastor, não me envolva, não quero saber disso. Bom, então não fale, porque se você não veio com o objetivo de tentar resolver, então você não tem motivo para falar. Então guarda para você, vai para casa e ora, porque o dia que você tiver decidido a participar desse assunto, a minha pessoa, com a intenção de resolvê-lo, aí sim, porque daí nós vamos juntos resolver esse negócio. Eu preciso te levar porque eu preciso explicar como é que eu fiquei sabendo, né? E nós precisamos sentar com quem está falando para resolver o assunto em oração, espiritualmente, como a Bíblia ensina que a gente tem que fazer. Caso contrário, não fale. Porque se o objetivo não for resolver o problema, por que eu estou falando então? Para causar contenda? Então eu estou fazendo aquilo que eu demonstrei para vocês, pegando um belo de um prato de comida e colocando fezes em cima. Isso é abominável. Deus tem ânsia desse negócio. É isso que a Bíblia ensina. E então nesta manhã, esse texto de Provérbios não tem só coisas agradáveis para o nosso paladar. Provérbio tem coisas duras para nós, mas são coisas necessárias na vida da igreja. A harmonia que nós desfrutamos, e a gente está sempre falando sobre isso no conselho, nós estamos vivendo um momento tão bom na nossa igreja, de paz, um momento em que nós estamos envolvidos no trabalho, os departamentos estão funcionando tão bem, e é nesses momentos de paz que a gente tem a tendência a baixar a guarda e as coisas acontecem. Para que isso não aconteça, então eu estou trazendo esse assunto, que é um assunto de Provérbios, para que a gente não baixe o escudo e não perca esta paz que foi promovida por Cristo, que custou o sangue no nosso Senhor Jesus. Então são duas aplicações para a nossa vida. A primeira é, se você for alvo de alguém que vem com esse tipo de comportamento, querendo causar contenda, use isso que eu acabei de explicar para vocês de forma prática. Teste as intenções dessa pessoa. E em segundo, se é você que está sendo tentado a fazer isso, eu te peço em nome de Jesus, pare. Pare, porque quando a gente começa, isso vira um vício. Quando você começa a contar uma coisa aqui, depois você conta lá, vira um vício. A gente deixa de ter assuntos que são edificantes e começa a se alimentar e alimentar as pessoas somente desse vício de falar mal da vida dos outros. Isso não dá cadeia, quer dizer,
Não dá na maioria dos casos, porque se você achar alguém aí que realmente entenda de lei, pode dar. Mas na maior parte dos casos não vai dar cadeia. Mas o fato de não dar cadeia não significa que você pode fazer. Porque tem coisa que não dá cadeia. E nem Deus manda raio do céu para te punir antes da hora. Mas Deus abomina. Mas causa ânsia em Deus. Que esse tipo de postura não seja o comportamento nem meu, nem seu. Se você é uma pessoa amigável, tratável, tem muitos amigos e as pessoas têm o hábito de confidenciar as coisas a você, quando você ouvir alguma coisa, você pode fazer 2 perguntas. Primeira delas, posso orar por você para que Deus ajude você a resolver esse problema? Essa é a primeira. E provavelmente você vai ouvir um sim, então ore. Segundo, posso de alguma maneira contribuir para a resolução desse problema? Posso ser a ponte entre você e o alvo do problema? Aí você está imitando Jesus. Porque Jesus veio aqui para ser exatamente o quê? Jesus veio para ser a ponte entre nós e Deus. Então quando você ouvir algo de alguém que realmente for necessário, quando você ficar sabendo, peça a Deus: Senhor, me dá a oportunidade de imitar Jesus nessa ocasião. Existe uma discórdia entre meu irmão e meu irmão. E eu fiquei sabendo. Senhor, guarda os meus lábios para que eu não coloque mais gente nessa história. E usa a minha vida para que eu seja uma ponte. E una essas 2 pessoas. E não um desordeiro que as separe definitivamente. Deus nos dá essa oportunidade. Se você ouve muito, porque uma vez eu ouvi algo engraçado, estava comentando sobre esse assunto, aí depois da pregação a pessoa falou assim: ai pastor, mas você não sabe o meu problema, todo mundo vem contar as coisas para mim, é duro. Eu falei: você tem uma grande oportunidade, porque você tem a oportunidade de ser a ponte para a resolução de muitos problemas também. Então ganhe o carisma das pessoas, o amor das pessoas, não por ser um bom ouvido apenas, mas por ser um instrumento de Deus para ajudá-las a transpor seus abismos, suas pontes. É isso que nós temos que ser. É para isso que Deus nos chamou. Imitadores de Cristo são esses pacificadores, que fazem, que constroem pontes. E obviamente você como um crente não é apenas estabelecer uma ponte, é estabelecer uma ponte usando o Evangelho do Senhor Jesus, mostrando que Cristo morreu exatamente para resolver estas discórdias. Não apenas essa falta de comunhão nossa com Deus, mas a falta de comunhão entre nós e o nosso semelhante também. Foi por isso que Cristo veio. Então este texto de Provérbios, ele está escrito de uma maneira bem clara e de uma maneira bem objetiva, para mostrar que Deus odeia isso e que eu, como um filho de Deus, não posso me deixar definir por esse tipo aí de atitude, de caráter. Muito pelo contrário. Quem deve definir o meu caráter, a minha atitude, deve ser Jesus Cristo. E eu devo ser o imitador de Jesus e não um desordeiro, causador de discórdia no meio da igreja. Eu devo trabalhar para construir pontes e não para arrebentar as que já estão feitas. Que Deus nos ajude. Isso é muito importante, isso é fundamental na vida de uma igreja. Talvez você não seja um pregador, um cantor, mas você pode ser um construtor de pontes entre os relacionamentos. De repente você não é aquela pessoa que gosta de aparecer aqui na igreja, não é que gostar ou não, talvez você prefira trabalhar nos bastidores, mas trabalhe pelo reino de Deus e não contra o reino de Deus. Porque infelizmente nos bastidores tem aqueles que trabalham também contra o reino de Deus. Abra a sua boca para edificar e não para destruir. É isso que esse texto está dizendo. Porque quando você abre a boca para destruir, você não passa daquele prato de comida com aquela coisa em cima que eu descrevi aqui para vocês e que eu fiz questão de lembrar pelo menos umas 3 vezes, para nenhum de nós esquecer o que é abominação. Porque é isso que o causador de discórdia é diante do Senhor. Amém? Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos pedir a Deus que nos ajude nesse assunto tão importante e tão corriqueiro da nossa vida, é que a gente viva realmente como pacificadores, como filhos do Senhor, como imitadores de Cristo Jesus, e para que haja paz na sua família, para que haja paz na nossa igreja, para que haja paz no seu local de trabalho, para que você seja realmente um embaixador da paz. Não essa paz do mundo passageira, mas a paz que vem do Senhor, promovida por Cristo Jesus, para a nossa alegria
e para a alegria de nossas famílias e de nossa igreja. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, estamos diante de uma palavra, ó Deus, tão dura e tão específica, ó Pai, que muitas vezes nos pega, ó Pai, porque não tratamos com a seriedade que deveríamos tratar esse assunto. E em muitas ocasiões nos entregamos, ó Deus, a conversações que ao invés de edificar, elas trazem discórdia, trazem contenda. Seja, ó Deus, pessoalmente, seja através de redes sociais, seja através de N questões, ó Deus, que podem circundar a nossa vida. Mas nessa manhã nós pedimos ao Senhor, primeiramente, perdão, ó Deus, se temos de alguma maneira contribuído para que aconteça isso, para que aconteça discórdia. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor molde a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a lembrar da Tua palavra e dos exemplos vivos que observamos aqui nesta manhã, que nos fazem entender um pouquinho a respeito do que é abominável, daquilo que o Senhor sente diante de algumas atitudes nossas. E que assim, ó Deus, o Senhor nos faça lembrar disso sempre, para que nós sejamos motivados, encorajados a viver de uma maneira que agrade o Senhor, que seja, ó Deus, compatível com a vida de um filho de Deus, e que seja, ó Deus, uma manifestação da obra do Teu Filho Jesus personificada em nós, de construção de pontes, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós estávamos, ó Deus, absolutamente separados do Senhor, mas o Teu Filho, expressando o amor e a graça do Senhor, construiu uma ponte até nós. E através da cruz do Calvário nós somos reconciliados com o Senhor. E nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não fez isso porque nós merecíamos, o Senhor fez isso porque o Senhor nos amou. Nós temos certeza, ó Deus, que entre as pessoas com as quais nós convivemos, facilmente a gente vai dizer, mas fulano não merece. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça lembrar que nem nós, Senhor, merecemos. Mas o Senhor construiu uma ponte através de Cristo Jesus e nos reaproximou do Senhor, nos chamou de filhos pela Tua maravilhosa graça. Ó Deus, que nós sigamos este exemplo de Jesus e que a gente construa pontes, ó Deus, primeiramente aquelas pessoas que nós temos mantido distante de nós, por talvez acharmos que elas não merecem. Ó Deus, nos ajude a considerar o amor e a graça com que o Senhor nos amou, e assim também perdoarmos e amarmos uns aos outros, para que não haja, ó Deus, separação, muros entre nós, mas que nós possamos amar uns aos outros de todo o coração. E não só uns aos outros, mas que a gente possa ser instrumento para aproximar pessoas que estão distantes umas das outras. Talvez por causa de uma fofoca, de uma discórdia, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a trabalhar para restaurar relacionamentos, como Cristo restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. Que sejamos, ó Deus, filhos do Senhor, pacificadores, imitadores de Cristo Jesus. E que longe esteja de nós, ó Deus, todo tipo de ação que seja contrária, que seja ação do maligno, de separar, de promover discórdia, de promover divisão. Guarda a nossa igreja, ó Deus, guarda as nossas famílias, guarda, ó Deus, o nosso local de trabalho, a nossa escola, para que nós possamos desfrutar de paz, de harmonia, de unidade, em todos os lugares por onde, ó Deus, nós passarmos, e aonde, ó Deus, a nossa vida interagir, e seja, ó Deus, uma interação pacífica, ordeira, anunciadora do Evangelho, e promotora, ó Deus, de pontes, para atar e consolidar relacionamentos, e não para desfazê-los. É a oração que fazemos ao Senhor nesta manhã, humildemente, porque sabemos que todos nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia para vivermos assim. Por isso te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.